Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal A Priscila Explica. Aqui ó, tô apresentando para vocês meu primeiro vídeo, tá? Para mim tá sendo uma oportunidade poder compartilhar um conhecimento que eu venho trazendo, uma bagagem de muitos anos, né? Eu já dou aulas de direito há mais de 10 anos, né? E eu percebo assim que às vezes o pessoal não tem ideia do básico, né? Então a ideia aqui é justamente fazer com que os senhores entendam o básico, o essencial, para ninguém ser enganado, injustiçado, né? Então a ideia é essa, a gente vai desenrolar essa ideia que está toda emaranhada na nossa cabeça, né? Principalmente agora a gente vai começar a falar sobre o processo penal. O processo penal sempre é tido assim como vilão dos meus alunos, né? Porque o pessoal fala assim, nossa, mas é muito técnico, muito conceito, como que eu vou tornar mais palpável, né? Alguma coisa mais direta. Então é isso que a gente vai desenrolar. Então junto com vocês eu quero tornar o quê? O direito leve, dinâmico, acessível, né? Essa vai ser a minha jornada aqui. Então eu vou apresentar uma série de vídeos, vou fracionar assim, item por item, até os senhores entenderem aquele suficiente, o essencial, para ninguém ser enganado, tá bom? Então vamos começar? Sejam muito bem-vindos! Pessoal, então vamos começar com aula já. Vamos começar com o processo penal. Então, gente, para a gente analisar o processo penal, automaticamente eu vou ter que remeter ao direito penal. Porque o processo penal, ele é um acessório do direito penal, né? Ele está ali para colaborar com o direito penal. E o que é o direito penal? Quando a gente enxerga ali o Código Penal ele faz o quê? Praticamente aponta quais são as condutas tidas como ilegais e traz a possível pena. Ok, então vamos lá. Exemplo prático. Homicídio. Matar alguém é uma conduta. Pena de 12 a 20 anos. Então eu tenho aqui a conduta e tenho aqui a pena. Tá, mas e nesse meio do caminho aqui? É aí que entra o processo penal. O processo penal vai falar qual que é o rito do julgamento, da análise se houve esse crime mesmo, se existe a possibilidade da aplicação da pena. Então o processo penal nada mais é que o quê? Que um passo a passo para direcionar a conduta do Poder Judiciário, do juiz, das partes essenciais do processo. Ok. Quando a gente fala em processo penal também, eu tenho que observar que o nosso Código de Processo Penal, ele é lá de 1941, ou seja, ele é muito antigo, gente. E é até compreensível que a gente entenda que ele passou por várias atualizações. Então, quando eu estou manipulando o processo penal, eu tenho que verificar todas as revogações, atualizações que o Código sofreu em todos esses anos, né? E, além disso, de verificar quais são as atualizações a serem aplicáveis, eu tenho que verificar também quais são os princípios que norteiam o processo penal. Mas o que é princípio? Em qual parte do código que eu vou encontrar? O princípio não está escrito, os princípios não estão dentro do Código de Processo Penal. Eles estão em normas esparsas, está na Constituição, está em doutrina, né? O que é doutrina? É uma linha de raciocínio dos grandes pensadores do direito. Então, olha só, é muita coisa, né? Mas existem o quê? Princípios essenciais, que eles vão dar um norte, vão direcionar a gente para proteger, né? Justamente o quê? Que exista justiça, seriedade, ética na aplicação do processo penal. Então, vamos lá, vamos começar apontando quais são esses princípios que são essenciais. Lembrando que aqui no canal eu estou trazendo para vocês o quê? Que é essencial, básico, que todo mundo tem que saber sobre aquele assunto, né? Então, o básico do processo penal e os princípios que estão atrelados a essa essência que eu quero apresentar para vocês, eu vou falar agora. Então, vamos lá. O primeiro princípio, que até pela sonoridade já é óbvio que ele está atrelado ao processo penal, é o devido processo legal. O que é o princípio do devido processo legal? Ele é justamente o que? Uma proteção que fala. Ninguém vai ser privado da sua liberdade, dos seus bens, sem que exista um processo legal.
processo legal, ele é uma possibilidade do próprio acusado se manifestar, de ter um juiz imparcial, de ser uma conduta pública, né? Então é isso que é o processo legal. Então esse daí é o primeiro princípio que a gente vai observar. Segundo princípio, ampla defesa e contraditório. É o quê? É dar a oportunidade do acusado de contestar a acusação que ele tá sofrendo, né? Apresentar provas, informações que vão subsidiar toda a análise do juiz. Essa é a possibilidade da ampla defesa e do contraditório, né? Outro princípio, presunção da inocência. O que é a presunção da inocência? Ninguém vai ser tratado como condenado até que seja transitado em julgado o seu processo. Só quando chegar lá no final, tá? Já houve a sentença, possibilidade de recursos, bateram o martelo efetivamente naquele processo. Se ele for condenado, aí sim, tá? Ele não vai mais ser tratado como inocente. Ali vai ser efetivamente a condenação. Ali vai justificar todas as consequências de um condenado. Até então, ele está protegido e amparado com os direitos que a inocência lhe protege, né? Então é isso daí, princípio da presunção da inocência. Outro princípio fundamental do processo penal é o princípio da não autoincriminação. O que é isso? Ninguém vai ser obrigado a produzir prova que vai se prejudicar. Eu não vou. É um exemplo clássico, né, e até usual nos dias de hoje, é justamente o quê? Numa abordagem, numa fiscalização de trânsito, um cidadão é abordado e lhe é solicitado que ele faça o quê? O teste do etilômetro, né? Popularmente conhecido como bafômetro. Para ele soprar e justamente para ele o quê? Para que seja avaliada e feita a mensuração da quantidade de álcool ingerida, né, por aquele indivíduo. Então vamos pensar no cenário em que ele se envolveu no acidente de trânsito, houve vítima lesionada, e aí chega lá o fiscal de trânsito e fala, ó, sopra aqui o etilômetro. Ele é obrigado a falar assim, não, beleza, vou soprar. Sabendo que ele consumiu álcool, né? Gente, eu não estou entrando no aspecto moral da coisa, no aspecto legal, vamos entrar no aspecto legal. Então, normativamente falando, ele não é obrigado a produzir essa prova contra si próprio. Ele é protegido pelo princípio da não autoincriminação. E eu preciso trazer para vocês também o termo em latim desse princípio, porque ele é muito usado no direito. Então, por diversas vezes que vocês forem pesquisar sobre o assunto, vai vir uma expressão, ó, que é difícil, até para eu falar que é difícil, mas ela é muito comum, que é a expressão do nemo tenetur sede tegere. Nemo tenetur sede tegere. Nemo tenetur sede tegere, para gravar, que é o mesmo que eu não sou obrigada a produzir provas contra mim mesmo, né? É isso daí. Mas essa expressão é muito comum. Outro princípio essencial do processo penal é o princípio da publicidade, né? Não existe sigilo no processo em que as partes interessadas não tenham acesso. Não existe, né? A gente vai ver o sigilo lá mais pra frente, lá no inquérito policial. Mas no processo, as partes interessadas, elas têm que ter acesso a tudo que está sendo documentado. Justamente para quê? Para produzir a sua defesa, né? Então a publicidade, ela traz o quê? Lisura, transparência, ela evita abusos, né, do judiciário durante o processo. Então esse também é um princípio, essencial do processo penal. Vou trazer aqui mais um princípio, que é o princípio do juízo natural. Ou seja, para cada tipo de processo, vamos pensar assim, para ficar mais fácil, vai existir um juiz competente para fazer aquele julgamento, né? O juiz vai ser um cara imparcial, ele não está envolvido no processo, né? Ele não vai ter assim eu já tenho um conhecimento do que está rolando ali e já vai ter um pré-julgamento. Não, ele está isento de qualquer avaliação. Então, o primeiro contato que ele vai ter com aquele processo vai ser a partir do quê? Quando iniciou, se ofereceu a denúncia, ele recepcionou aquelas informações. Então vai ser ali que ele vai o quê? Fazer o seu julgamento de mérito, né? E eu não posso também deixar aqui, por exemplo, um juiz
de uma vara trabalhista faça um julgamento de processo penal. A especialidade e competência dele vai estar atrelada ao processo a qual está sendo julgado, né? Então, gente, ó, a gente já viu aqui alguns dos princípios que são essenciais, é o básico. Então, ó, isso aqui, ó, a passos curtos, a gente vai começando a abrir o caminho aqui do processo penal. Eu vou fazer aqui, ó, uma revisão rápida para os senhores, para a gente lembrar quais são os princípios básicos do processo penal. Pessoal, então revisando, a gente viu que o Código de Processo Penal ele é de 1941, da era Vargas, ele é um código antigo, né? Então a gente vai ter que acompanhar todas as atualizações às quais ele foi sujeito. Lembrando que o Código de Processo Penal é um acessório do direito penal. Lembrando os princípios, princípio da presunção da inocência, ninguém é culpado até prova em contrário. Devido processo legal, garante a defesa e regras justas no processo. Princípio do juiz natural, julgamento por autoridade previamente estabelecida por lei. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Todas as partes elas terão direito de se manifestar e se defender plenamente no processo. O princípio da dignidade da pessoa humana. Toda pessoa deve ser tratada com respeito e valor, preservando seus direitos fundamentais. E o princípio da publicidade. Os atos processuais devem ser públicos, garantindo transparência e controle social. Pessoal, então, ó, o que a gente viu hoje aqui foram os princípios essenciais do processo penal. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que é possível você compreender o essencial do direito processual penal. Então, eu espero ter ajudado, nesse primeiro momento, os senhores a entender o básico, né? Então, é aquilo que eu falei. Vai ser o quê, ó? Um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã. Então, aos poucos, a gente vai começar a entender. Por isso que eu tô começando assim, ó, a passos curtos, pra gente desenrolar com qualidade o essencial do direito, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo um PDF com resumo dos princípios essenciais do processo penal, tá? Então ali, ó, vai ser uma oportunidade de quem quiser, pega ali o resumo, imprime, em 1 minuto você já faz uma revisão de qualidade, tá? Então, gente, ó, me aguardem que na próxima semana a gente vai falar sobre conceitos básicos do processo penal, tá bom? Beijão, gente, fica com Deus, até a próxima.